Continuando o nosso módulo 5, vamos falar agora da parte dos estoques. Na sequência de balanço nós já falamos do disponível, do contas a receber e agora conta dos estoques. Não é nada mais complexo para se considerar na apuração do lucro real do que o estoque, por conta da dificuldade que se tem de controlar esse ativo, né? Tanto na parte da produção quanto na parte do controle de mercadorias, por uma série de variáveis que esse grupo de contas tem, e também para a dificuldade que as empresas têm de ter um controle adequado, parametrizado, devidamente acertado. Nós temos que chamar a atenção agora porque esse grau de perigo ele aumenta à medida que nós temos algumas escriturações digitais que têm impacto direto, influência direta no controle dos estoques, né? Tá vindo aí agora para 2017 o bloco K, que vai tratar da composição dos estoques no nível de detalhamento, né? Nível de item. E nós temos na ECF uma descrição dos custos e a forma como ele é precificado, se é custo médio ponderado, se é PEPs, WEP, se é arbitrável, né? Lá na ECF você vai ter que apontar isso e apontar os valores, né, desse custo que foi realizado. E você vai ter o inventário anual no bloco H. Então vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso, do quanto vai ser difícil e complexo manter uma uniformidade durante o ano, enviando arquivos mensais do bloco K, por exemplo, para depois no final do ano fechar esses números com o bloco H da FD, ICMS, PI e também do registro L200 e L210 da ECF. Ou seja, nós sabemos que isso é impossível. Ou nós adequamos os estoques num controle rigoroso eletrônico, ou então a Receita vai nos ensinar a fazer isso, né? Porque a Receita tem tudo isso movimentado com arquivos eletrônicos, com XML das notas fiscais, e ela pode fazer esse controle e essa checagem. Então, precisamos estar atentos a isso. A outra coisa que nós precisamos observar, por ocasião do ajuste e dos acertos do nosso estoque, é a natureza de cada estoque. É uma situação muito variável, muito complexa. Eu posso ter, por exemplo, um estoque de uma concessionária de veículo, vou ter um estoque de uma concessionária de implementos agrícolas, com aquelas máquinas enormes de valores altos. Eu vou ter um estoque de um supermercado, de uma loja de roupa, ou seja, cada um tem a sua variável, cada um tem a sua peculiaridade, né? E cada um deve ter a sua precificação adequada para que não corra risco. Então não dá para a gente entrar aqui no nível de detalhe do que é melhor para isso. Nós temos que cuidar do todo. O fato é que no fechamento do balanço tem um inventário e os custos computados na apuração do lucro real durante o período de 12 meses precisam refletir a realidade, né? Ou esse lucro real ele vai estar afetado, e uma vez isso identificado, a Receita vai realmente atuar, verificar as diferenças e autuar, né? Esse é outro ponto. Com relação ainda à avaliação dos estoques, a gente tem a questão do impairment, né, da redução a valor recuperável. O que é isso? Uma vez que o estoque pode ficar na prateleira, pode ficar obsoleto, pode sofrer uma concorrência de um outro similar, enfim, algo que indique que esse estoque sofre uma desvalorização, né, que a empresa tenha que mexer no seu valor final, numa promoção, coisa do tipo, para poder desovar esse estoque, né? Então vai ter uma perda aí em relação ao seu custo.
Essa perda precisa ser registrada e observada se essa perda é passível de reversão ou não. Se ela for passível de reversão por uma questão de recuperação de mercado ou de preço ou qualquer coisa assim, convém que nem transite pelo resultado, né? Pode-se usar a conta de ajuste de avaliação patrimonial e depois fazer a reversão. Para resultado, a gente só reconhece quando da efetiva realização da venda ou da realização do bem, né? Do estoque, ok? Uma outra coisa também que a gente tem que observar é a questão das perdas dedutíveis, né? Conforme você está vendo aí no slide, ela só pode ser feita quando efetivamente a baixa for concretizada. Destacar em subconta para fins de ajustes no ELALUR e no ELAX, né? Agora, eu quero falar aqui com vocês de um tipo de perda que essa não precisa nem passar por LALUR nada, né? Ela pode ir direto para o custo. São aquelas perdas que a legislação fiscal já prevê e que é possível você ter isso desenhado na sua contabilidade e comprovar de forma efetiva, que é um estoque de perecível no supermercado, que já tem até os percentuais que você pode reconhecer como perda definidos. Você pode ter um caso de uma metalúrgica que pega uma chapa de aço, recorta para fazer um molde, ela tem ali umas rebarbas que ela pode vender para sucata, recuperar parte desse custo, né, dessa perda. Enfim, tudo isso precisa ser considerado. Então a perda que você pode comprovar efetivamente, ela pode ser dedutível da base de cálculo, né? Então, são todas essas variáveis que precisam ser consideradas. O custo do estoque, precisa definir um método para ele. Quando você vai para a ECF, você tem lá 9 possibilidades, 8 ou 9 possibilidades de precificação, né? Mas basicamente você tem o custo médio das aquisições, o valor dos bens produzidos ou adquiridos mais recentes, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o famoso PEPS. O EPS não é aceito, o último que entra, o primeiro que sai. Não é aceito pelo fiscal, pode até ser utilizado, mas aí tem que fazer os ajustes no LALUR, né? E o preço de venda subtraído da margem lucro, que é o valor realizável líquido, né? E a nossa base sempre é o custo efetivo, aquele custo que foi pago na nota fiscal. A partir desse custo que a gente faz as avaliações para ver o que é possível fazer aí, né, no valor final dessas contas, né? Tá bom? Então é bastante complexo. Nós sabemos também que em termos de risco, a conta de estoque é uma conta muito visada, porque sabemos também, né, que as empresas, além da dificuldade do devido controle, existe muitos casos que são feitos ajustes para melhorar resultado, para acertar resultado, ajustes que não refletem muito bem a realidade da movimentação. Nós sabemos que isso acontece, e agora no universo da contabilidade digital nós temos que tomar cuidado com esse processo, né? Porque agora o cruzamento de dados é algo bastante importante a ser considerado, né? Uma vez que os controles digitais não permitem esse tipo de manobra agora, certo? Ainda temos a questão aqui dos ativos biológicos, né? Que são os estoques agrícolas. Então, qual é o parâmetro de avaliação dos estoques de ativo biológico? Que é a plantação, que é o rebanho bovino, que ele tem um certo tempo para ser construído, então ele vai ter ali várias aplicações durante vários meses, que vai sendo agregado ao valor desse estoque, para quando chegar no ponto da colheita,
ou do abate do animal, nas suas fases, tem todas as regras específicas, né? Você vai ter o preço. Então, qual é o método para precificar o ativo biológico, chamado ativo biológico? É o valor justo, o valor de mercado, o valor que é praticado corretamente no mercado, ou seja, o valor, né, que são negociados nas praças. E aí nós temos que observar também quais são essas praças, porque se você pensar numa saca de soja no Mato Grosso tem um preço, no estado de São Paulo tem outro, aí você tem como balizador a Bolsa de Mercadoria e Futuros, que dá uma média, onde você pode fazer média para precificar esses estoques, tá bom? Esse é um dos pontos a serem considerados, tá? Sempre preocupando que tudo isso hoje tem um nível de controle muito grande, né? Então, como eu falei há pouco dessas escriturações digitais, é preciso tomar cuidado com a parte de controle, né? Para que esse estoque ele não fique à mercê de uma fiscalização. Eu ainda quero chamar a sua atenção que na composição do custo dos estoques, eu não vou aprofundar aqui, porque nós vamos ter inclusive fazer um estudo específico sobre isso. Quando você tem os impostos a recuperar, no caso do ICMS e IPI, também não vão ser considerados, que a gente não estoca em imposto, né? E eles são recuperáveis, portanto eles não vão fazer parte desse custo, tá certo? Nós temos aqui a parte de impostos a compensar, que eu ainda vou voltar a falar sobre esse assunto, mas só para alertar aí que o estoque ele vai ser afetado por esse tipo de situação, tá? Nas notas explicativas é importante descrever as naturezas desses estoques, as naturezas das perdas, como foram consideradas as perdas, de que forma elas foram calculadas, se elas são perdas efetivas, perdas por obsolescência, perdas por redução ao valor recuperável, enfim, né? Sempre a gente entender que quando a gente está tratando de uma provisão para perda, ela pode ser revertida. Agora, quando a gente está tratando de uma perda efetiva, nós podemos já de imediato reconhecer para o resultado e apurar isso, né? Então, sempre considerando que os estoques são algo bastante complicado, de difícil controle, né? As empresas precisam se preparar aí para esse novo cenário do bloco K, tá certo? Nós vamos voltar na próxima videoaula falando do ajuste a valor presente dos estoques, né? Daqueles estoques que são adquiridos a prazo e onde a Lei 12.973 pede para destacar o AVP, né? Nós já vimos isso no Contas a Receber, é bem parecido, nós vamos fazer uma demonstração prática disso e depois vamos escriturar lá no LALUR e no LACS e na ICF essa operação, tá bom? Voltando já com o AVP sobre os estoques, ajuste a valor presente, tá certo? Até já.